E aí, E aí, Tiagão, tudo como é que bem? estão? Tudo certo, tudo certo. Como é que estão as coisas? Que bom, tudo sob controle. Dentro do quadro que a gente está vivenciando, tudo sob controle. Exatamente, é o que temos, né? Vamos sobrevivendo. Vamos sim, vamos sim. Antes de mais nada, queria, queria antes conferir um requisito básico para participação nesse encontro, né? Tá de É, posse do teu cálice ou não? estamos aqui, estamos com um branquinho hoje. Tintim, 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 isso tintim. aí. Maravilha. Muito obrigado pelo convite, pela aceitação do convite, de poder Pô, participar aí. fico honrado com esse convite desse calibre aí para a gente falar de um tema que eu acho que é bem. Não sei, a minha primeira reação foi de medo, vou te dizer. Quando tu propôs, será que eu consigo falar desse assunto? Mas acho que dá para a gente trocar uma ideia e trocar as experiências, acho que vai ser legal. Ah, claro que dá. A gente já, em conversas mais informais, a gente chegou já a trocar um pouco de Sim, sim, ideia, já se isso. conhece há um tempo, então isso torna o diálogo muito mais fácil, muito mais produtivo. Mas vamos lá. Até a título introdutório, uma nota de introdução, o Direito de Família, que é a área que a gente atua de uma forma bem especializada já há algum tempo, o escritório ele se dedica única e exclusivamente a essa área de direito de família e direito sucessório. E muitas vezes a gente, por ser desqualificado, e essa é a palavra exata, porque eu não tenho qualificação em outras questões que fogem à área do direito, por Uhum. mais de trabalhar com essas questões mais sensíveis de Sim, direito de família, enfim, a gente precisa de um suporte. Daí falar que o direito de família ele é multidisciplinar, interdisciplinar, a gente precisa dialogar com outras fontes. Então, essa é a razão de te ter aqui, da gente poder conversar, de poder dar esse colorido de multidisciplinariedade, de saber o que se passa lá em outras ciências que, obviamente, isso andam aí. de mãos dadas com o direito de família. Então, para a gente não perder muito tempo, para a gente usar da melhor forma possível essa hora, não quero chegar a uma hora de conversa, mas nesses minutos que a gente vai dedicar a conversar um pouco sobre questões de parentalidade, a primeira pergunta que eu te faço, já para a gente começar o nosso diálogo, seria, na tua visão, na visão da psiquiatria, que é a tua ocupação principal, qual é o papel de cada um de nós diante de uma problemática de comportamento de criança e adolescente, em eventual litígio, em falta de diálogo? Como é que seria o comportamento, até onde vai os limites? Qual é o Sim, papel de cada um? eu acho que é uma questão complicada, né? Se a gente for pegar especificamente, se a gente quiser simplesmente descrever funções, mas eu acho que o que eu consigo enxergar, a maneira como eu vejo isso tudo, é que acho que em situações complexas, como no desenvolvimento infantil, é inevitável que os pais e a família vão precisar de auxílio. Algumas vezes esse auxílio acontece entre si, né, entre os dois cônjuges, já eles conseguem se auxiliar no processo da parentalidade. Eventualmente dá para se buscar, esses pais podem buscar na sua família extensa modelos e auxílios e orientações para que esse processo flua. E eu acho que daí, a partir do momento onde isso não é suficiente, há uma necessidade dessa família buscar auxílio externo. E daí é onde eu acredito que a gente entre, na verdade, cada um na sua função, tentando colaborar para que essa família possa seguir sendo funcional para o seu princípio mais nobre, vamos dizer assim, que é o desenvolvimento da sua prole, vamos chamar assim. Então, eu vejo que na minha área, trazendo para o lado da psiquiatria, da infância e adolescência, ou principalmente, se a gente for colocar uma coisa mais ampla, né, esse mundo psi, né, que acaba muitas vezes entrando para tentar reduzir algumas conflitivas e algumas dificuldades que acontecem, o papel que eu enxergo é, primeiro, sendo o terapeuta de uma criança, por exemplo, é prezar pelo bem-estar dela e tentar fazer todos os esforços para que eu possa compreender o que está se passando com aquela criança e daí poder contribuir para o desenvolvimento pleno. Isso pode envolver orientação de pais. Mas eu acho que a parte que começa a ficar mais complexa é quando entra nesse momento onde a gente está conversando aqui, onde
o casal, acho que tem um termo que tu usou que eu achei espetacular no texto que tu escreveu, sobre casal conjugal e casal parental. Eu acho que acho que, enfim, tem algumas expressões que eu vou roubar. Paciência, esse daí eu já vou levar, porque é bem isso. Eu acho que tem uma questão que, enquanto há o casal conjugal, sendo também o casal parental, há vamos dizer, uma confluência de interesses. A partir do momento onde esses interesses começam a entrar em atrito, que a coisa tem um grande risco de repercutir negativamente para o desenvolvimento dessa criança, e daí é onde eu acho que o psiquiatra, o psicólogo pode mais atuar. Perfeito. Com relação a esses termos, nada se cria, tudo se copia. Né? O importante é dizer de onde tirou. Isso é verdade. Indicar a fonte. Não foi eu que criei, obviamente. Tá bem, mas foi muito bem empregada. Mas isso é interessante porque a gente entra num ponto que a falta de diálogo... Já molhei o bico aqui. Tá certo, então agora só vai fluir. A ideia principal, né, de fomentar o diálogo, e eu acredito que o papel de cada um, e agora trazendo a ideia para os aspectos jurídicos, para quem litiga, não, vamos deixar essa palavra de fora, mas para quem atua no direito de família, eu posso te dizer isso com uma convicção muito forte, de que quem estudou o direito, quem atua no direito, isso vem mudando de forma paulatina. Tudo eu vou falar para chegar no papel de cada um, né? Porque a gente foi orientado nas disciplinas ao longo de 4, 5 anos do curso de Direito a litigar, a brigar. E isso se repercute na esfera prática, obviamente. A gente tem uma advocacia que, na maioria dos casos, ela é ordenada a brigar, com todas as forças para determinadas questões. Então, eu acho que o papel dessa advocacia contemporânea, aliada às disciplinas que andam de mãos dadas com ela, assistência social, psicologia, psiquiatria, ajuda no fomento desse diálogo, de pelo menos plantar uma sementinha ali para que a gente possa deixar de lado algumas questões de litígio. E eu acredito que numa outra conversa que a gente conversou, e agora quem rouba a expressão é eu, né, de ti, falou que a separação ela tem que estar muito bem alinhada, né? A separação do casal. Exatamente. Ela tem que estar para não repercutir de uma forma equivocada, de uma forma deletéria na relação parental. Então, resumindo, o advogado de direito de família, o advogado que trabalha com essas questões mais sentimentais e que, por vezes, de uma forma maquiada, de uma forma fantasiada, toma para si, às vezes, de um psicólogo, porque tem que escutar bastante coisa, né? Claro. Que em pese não tem essa qualificação. Mas o papel é esse, é de fomentar o diálogo, de fazer com que as coisas elas se acomodem da melhor forma possível. Não é à toa que a gente tem um movimento no que tange ao processo, ao procedimento pelo qual essas demandas elas são debatidas, que fomenta, que estimula o diálogo, a autocomposição. Isso está mudando de forma paulatina e isso é louvável, isso ajuda, porque questões familiares elas não se restringem tão somente ao direito em si. Sim. Elas têm questões psicológicas que evidentemente demandam uma cautela, que demandam um olhar muito mais acautelado. Sabe que enfim, a gente está numa conversa muito menos técnica, né? Pelo menos a minha, eu estou encarando dessa forma, ainda mais tomando vinho. Então, uma coisa que eu queria, acho que eu já falei isso em outros contextos, mas assim, a minha experiência com a advocacia, direito, é muito reduzida. Eu não tenho, né, na minha família não tem ninguém nessa área que esteja atuando de maneira mais... Então, eu tenho um certo desconhecimento e é relativamente recente que eu fui me dando conta disso que tu acabou de trazer. O quanto essa aproximação ela é salutar, assim, né, de poder ajudar para que esses mundos se sobreponham de alguma forma, porque eu sempre tive muito medo, no final das contas, do advogado, porque parecia sempre que eu tinha que estar preparado para uma briga, né? Então parecia que esse processo, o litígio, ele estava instalado e eu precisava instalar em mim. Então isso já me apavorava. E bom, como eu não sei as regras, não sei muito bem como é que joga esse jogo, já me trancava.
mas cada vez mais trabalhando mais próximo com alguns profissionais, eu tenho me dado conta disso, o quanto o advogado também precisa dessa capacitação de última análise para como escutar, como obter algumas informações e como lidar com aquelas informações obtidas, como fazer uso de uma maneira adequada dentro de um processo, por exemplo, quando a gente está falando de família, né? Então, acho que esse teu ponto ele é fundamental, eu acho, para a gente conseguir pensar como fazer essa aliança de funções, né, dentro do teu questionamento sobre o que é o papel de quem, né? E as áreas se complementam, né? Sem dúvida. Isso é inevitável. Não tem como não. É? Como eu disse, né, no início, particularmente, vou falar em termos do escritório do qual sou sócio. A gente é desqualificado para isso. Eu não tenho como concluir questões da psicologia ou da psiquiatria, enfim, porque eu não tenho essa qualificação. Então, para demandar, para pedir alguma coisa, eu preciso ter uma prova de que isso aconteça. Eu posso falar de alienação parental, eu posso falar de alguma influência negativa que não chega às raias de uma alienação parental, saber o quão qualitativa é a visitação, em que termos ela deve acontecer. Isso a gente vai chegando num ponto mais técnico da nossa conversa para distinguir aquelas questões de autoridade parental e guarda que a gente conversou anteriormente. Sim. Mas isso é de suma importância. E na condição de advogado eu oriento, eu aconselho, mas eu preciso necessariamente ter um suporte técnico da área específica que me possa dar luzes para um caminho a ser perseguido, a ser trilhado, né? Então, cada um no seu papel, cada um no seu quadrado, eu acho que as coisas elas se acomodam. Cada um no seu quadrado, mas interagindo, né? Acho interagindo, que é uma questão importante. Porque eu acho que a gente sempre permaneceu muito cada um no seu quadrado, a ponto de esses quadrados nunca se aproximarem, nunca convergirem ou se sobreporem. Eu acho que é importante essa visão de possibilidade de sobreposição, não de substituição, não de uma troca dessas funções, mas realmente uma integração dessas funções. Eu acho que isso faz todo sentido quando a gente lida com essa temática do direito de família. Perfeito, perfeito. Então, seguindo adiante no nosso papo, até, uma coisa que a gente chegou a conversar também anteriormente, e que eu cheguei a conversar com uma outra colega num outro encontro desses, só que não ficou salvo por questões de operador, né? Não sabia salvar a live, agora eu já sei, aprendi. Depois tu me ensina, que eu tomei um pau ontem. Mas agora isso fica registrado e é uma posição que não é minha. É uma posição que vem crescendo ao longo do tempo. É uma das indagações que de forma reiterada aparecem de como ficaria a guarda nesses tempos atuais. E não só para os tempos atuais, mas para todas as demandas que existem. Eu escutei isso num encontro de pessoas de um calibre intelectual gigantesco. Então eu compartilho e eu tomo a liberdade de agora repetir eles para que a gente possa dialogar a respeito disso. E eu vou dar essa introdução para te fazer uma pergunta. Que a gente precisa distinguir, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O velho ditado. Autoridade parental ou poder familiar, aquilo que anteriormente se chamava pátrio poder, né, é uma coisa. Guarda é outra. Até pouco tempo atrás, eu comecei a advogar há uns 10 anos, vamos ficar nesse número fixo, mas de 10 anos para cá, as coisas mudaram. Anteriormente, tinha uma discussão gigantesca que os processos eles tinham um cunho litigante, brigador muito grande sobre as questões relativas à guarda da criança e do adolescente. Como se aquilo fosse, mal comparando, um título de domínio. Tens um carro, o documento é de propriedade. Como se a guarda, aquele documento que diz o termo de guarda é do fulano, é como se ele fosse o dono da coisa, da criança e do adolescente. Isso é completamente equivocado. E isso se modificou ao longo do tempo, mas sempre foi assim, mas a percepção foi modificada de certa forma. E eu te explico. Porque a guarda, ela é um atributo do poder familiar. E aí eu vou me utilizar daquelas expressões que a gente conversou. Eu tenho o casal conjugal e eu tenho o casal parental. Sim. E aí, nisso tu tem muito mais
conhecimento do que eu, mas quando as pessoas estão juntas, casal conjugal, marido e mulher, companheiros, enfim, qualquer tipo de família, qualquer espécie de família, qualquer relacionamento, o melhor caminho a ser escolhido para o filho, qual colégio, a religião, vai jogar futebol, vai jogar qual médico, enfim, vai fazer tratamento psiquiátrico, não vai, essas questões são tomadas em conjunto e se tem a presunção de que existe uma concordância entre eles ou que existe, no mínimo, um diálogo. Sim. Eventualmente, havendo discórdia, pelo menos uma posição vai ter preponderância sobre a outra. Quando acontece o rompimento, esse rompimento faz aparecer o casal parental. Então, são o exercício da parentalidade de pai e mãe, de dois pais, de duas mães e um pai. A gente fala em multiparentalidade hoje, no dia de família, também pegando coisas emprestadas da psicologia, da psiquiatria, enfim. Então, de novo, o diálogo de fontes. Mas aqui é que surge um aspecto muito interessante, que a autoridade parental ela é muito maior do que a guarda. Independentemente da relação entre os pais, se eles são casados, se eles são divorciados, se a união estável acabou, o poder familiar ou a autoridade parental, como queiram chamar, ela é muito maior e ela não tira o direito, ou o dever, vamos dizer assim, de qualquer um dos pais de exercer, de criar, de educar, de fazer as suas escolhas. E sempre que houver algum tipo de divergência entre eles, dizendo de forma muito clara, faltando o diálogo, a gente vai recorrer ao juiz e o juiz vai decidir. Para alguém decidir. Para alguém decidir. Olha, eu até vou me utilizar agora das palavras da minha sócia, a Daniela. Não sei se tu conhece ela, mas ela escreveu recentemente um artigo em que ela dizia que os tempos atuais ela servem para uma grande reflexão. E ela traz uma palavra que eu achei muito interessante, que é a autorresponsabilidade. A gente precisa se responsabilizar por isso. E eu me lembro também de uma fala tua, que chegou no momento e me falou, o que a gente quer ser na vida do nosso filho? Que as pessoas precisam pensar um pouco mais em ser pai, em ser mãe. Isso. Então, isso é de suma importância. E até... pode ir lá, dá-lhe. Não, é que esse é um... Não falou muito, na verdade falou bem. O ponto é que esse é um tema que ele é complexo se a gente for olhar, porque envolve a gente entrar num território talvez um pouquinho mais sensível para algumas pessoas, né? Mas assim, a maneira como eu tenho visto dentro da minha atividade profissional, das situações que eu já tive que lidar, seja no próprio consultório, seja nas funções que eu exerço também nos hospitais que eu trabalho, e eventualmente também até a partir dessa interação dentro do Instagram de pais e mães que me mandam situações e dúvidas, é que às vezes há uma atrapalhação, na minha opinião, essa é uma opinião absolutamente pessoal, sobre uma diferença entre o processo de ter filhos e o processo de ser pais. E que eu acho que esse é uma temática espinhosa, talvez, para algumas pessoas, mas eu acho que é exatamente por isso que eu acho que a gente precisa trazer talvez com esse auxílio de um vinho, porque é um tema complexo, mas o que eu vejo para pais que se prepararam e que estão, de alguma forma, planejados para esse processo da parentalidade e que, de alguma forma, anteciparam as dificuldades que teriam a partir do momento que tomaram a decisão de ter filhos, esse processo de decisão sobre a participação de um ou outro na criação, seja junto ou seja separado, eu acho que esse é uma questão talvez menos difícil do que para alguns pais que eventualmente descobrem durante o processo que precisavam de algum planejamento, precisam ter algum norte, para onde é que a gente está indo, onde é que a gente quer chegar, quais são os valores que a gente quer passar, quais são os pontos fundamentais para que o nosso filho se desenvolva para se tornar um adulto responsável, independente, maduro, autorresponsável. Acho Perfeito. que isso é bem por aí que eu vejo que essa é uma temática complexa, mas que eu acho que vale a nossa conversa aqui. Não, é muito complexo, mas fica, de novo, a sementinha plantada para que se estimule isso, né? E até numa outra oportunidade, isso me tocou bastante, e até para uma autorreflexão,
Eu estava escutando uma professora que se chama Lúcia Helena Galvão, salvo engano. Eu cheguei a anotar o nome dela. Lúcia Helena Uhum. Galvão é uma filósofa brasileira. E ela Uhum. estava fazendo uma dessas lives, eu tenho acompanhado bastante isso. E uma das perguntas que foram feitas para ela, isso serve para tudo, praticamente. Uhum. O cara pergunta assim, quais são os elementos de um efetivo diálogo? E aí ela respondeu, Interessante. é muito interessante. Legal. É legal. E ela chegou e disse assim, olha, um diálogo, para ser verdadeiramente um diálogo, ele precisa, primeiro, que as pessoas tenham um sentimento de afeição pela verdade, de buscar uma verdade, se é que ela existe, enfim. Dois, elas também têm que estar despidas de que a verdade pode não estar com elas, de que eu posso estar Legal. errado, Uhum. sob pena de já entrar predisposto a manipular a outra pessoa. Por consequência, eu não vou ter um diálogo, porque eu vou querer que a Sim. pessoa, de qualquer maneira, concorde comigo. E a Se terceira, e eu acho, conforme, né? e a Faça uma terceira conformidade, né? e mais importante que ela falou é a inteligência emocional. De que as posições contrárias não necessariamente estão vinculadas à pessoa. Não é nada pessoal. Eu Uhum. posso ter uma posição, a pessoa pode ter outra, e não necessariamente a gente não gosta um do outro. Exato, exato, A gente exatamente pode isso. trazer isso para a política, a gente pode trazer isso para o futebol, a gente pode trazer isso para as questões familiares. Em todas elas, é extremamente dificultoso manter um diálogo verdadeiro. Mas o que a gente tem que refletir, em verdade, é que o fato, trazendo para essas questões de parentalidade, o fato de a relação conjugal não ter dado certo, não quer dizer que aquela pessoa não seja um pai ruim ou uma mãe ruim. Uhum. Que para os alinhamentos da pessoa, do seu filho, um ser em desenvolvimento, sujeito de direitos, enfim, para que seja no futuro um ser humano autorresponsável, quando vê, ele está certo em aquilo e eu posso estar errado. Sim. E dialogar e receber do outro alguma posição que seja contrária aos teus interesses, de certa forma, sejam eles quais forem, ou as tuas crenças, talvez tu pode estar errado, talvez ele está certo, mas ex-pai nunca vai existir. Não, 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 de jeito Ex-marido, nenhum. ex-mulher existe. Só que Claro. conseguir trabalhar com essas vaidades e ter essa inteligência emocional, eu acredito que talvez isso não tenha nada a ver com o direito. Tem a ver com a tua área, muito mais. Sim, mas é onde É as de suma coisas se importância. sobrepõem e onde as coisas, vamos dizer, quase dependem uma da outra, né? Porque sem essa abordagem, ou pelo menos essa promoção dessa consciência, fica muito difícil qualquer outra evolução na tua área, por exemplo. Ou, o melhor, a tua área vai precisar atuar de maneira muito mais beligerante exatamente por essa dificuldade que não está sendo, enfim, possível de ser dirimida dentro da conversa e das relações familiares, onde, por exemplo, o profissional da área da psicologia, da psiquiatria, poderia atuar. Então, eu acho que esses 3 pontos do diálogo vou escrever depois tu me manda, porque eu achei espetacular, porque eu acho que é bem isso, eu acho que isso é uma situação que talvez exija, né, e acho que coloque em xeque um pouco o grau de maturidade nosso como sociedade até. O quão maduro nós somos, nós conseguimos ser, para a gente conseguir ter exatamente essa visão. A gente tem vivido momentos de polarização, não que a gente esteja vivendo só agora, mas muitas vezes a polarização ela nos cega, né? E eu acho que no cenário de um conflito entre ex-marido e ex-mulher, há uma possibilidade desse cegamento influenciar negativamente o desenvolvimento de uma criança. E aí a coisa complica. Porque daí sim a gente tem um problema. Enquanto quiserem se engalfinhar e se atacarem, bom, são 2 adultos, se decidam. Agora, quando isso respinga numa criança, isso é algo que, para mim, sempre vai ser entendido como maus tratos, em última análise. Claro, não na letra fria da lei, mas, na minha visão, se isso está prejudicando, isso não está no melhor interesse do desenvolvimento daquela criança, está gerando sofrimento psíquico para ela, isso é maltratar aquela criança. Então, algo precisa ser feito.
ou dentro da minha área, ou eventualmente dentro da tua. Mas algo precisa ser feito para poder preservar essa criança. Exatamente. E até complementando essa ideia que tu trouxe, e ainda falando sobre autorresponsabilidade, que se a gente não tem efetivamente esse diálogo, se a gente chega num determinado ponto em que a gente precisa de alguém para decidir por nós, de autorresponsabilidade a gente não está falando. Não, perdemos isso, né? Mas... E a gente está falando em delegar. E queira ou não, existe uma inclinação a delegar determinadas coisas. Delegar para a escola, a educação do filho, delegar... É uma questão mais profunda. Mais ampla, sem dúvida. Mais ampla. Eu acho que é um modelo de funcionamento. É isso que eu estava... Quando eu comentei sobre a questão de sociedade, que eu não tenho nenhuma pretensão de querer agora dizer que eu sei como a sociedade deve existir, mas é mais a ideia da provocação para que a gente possa refletir enquanto membros participantes dessa sociedade, para que caminho nós estamos levando ela. Porque eu tenho visto, infelizmente, com uma certa frequência, a condução de várias situações de maneira absolutamente infantil, como se fosse possível, como se não fosse possível atingir essas pré-condições para o diálogo, como tu estava bem descrevendo. Eu acho que poder ter esse exercício de saber que a verdade pode não estar comigo, que eu preciso, eventualmente, acreditar que o outro lado pode estar certo e acatar isso, de alguma forma, entender que aquele momento é do melhor interesse de uma situação mais ampla. Apesar de eu não estar feliz com isso, eu preciso entender e aceitar e lidar com isso. Isso é uma questão que eu acho que é a fundação, né, o pilar básico de maturidade. É fazer essa compreensão e daí sim delegar menos, terceirizar menos. Então, essa questão de a culpa é da escola, isso é com o advogado, isso tem que ver com o psiquiatra, isso é uma coisa que até pode, se isso for feito de uma maneira planejada, organizada, não estamos tendo dificuldade, vamos pedir ajuda de alguém que saiba melhor essa área. Ok, isso é saudável. Agora, quando eu me eximo da responsabilidade, eu fico numa expectativa que eu vou conseguir convencer alguém para ficar do meu lado, para a gente lutar junto contra aquele outro lado, daí, de novo, usando nossa terminologia, virou Grenal, né? E daí essa disputa joga no meu time, não joga no outro. Exatamente. E aí, para pensar, né, o quão grave é isso. Isso pode até ser um tiro no pé, eu falar esse tipo de coisa, porque é a minha vivência. Mas a gente está colocando nas mãos de um terceiro, de um juiz, que além do nosso processo, do teu processo, ele tem vários outros, inúmeros. Uhum. Pô, quem melhor do que nós mesmos para fazer as escolhas relacionadas à nossa vida e ao nosso filho? Uhum. Eu acho que esse senso fundamental. É uma reflexão importante. Não estou tirando, de certa forma, de nenhuma forma, a importância do judiciário e a capacidade. Até porque ele tem assistência social judiciária, tem as equipes multidisciplinares que trabalham em convênio com o judiciário, que são de suma importância para determinados processos em que se faz realmente necessária a sua atuação. Mas agora tem outras em que a gente não precisa chegar nessa última rácio, nesse patamar tão agressivo e litigante, beligerante. Né? Exatamente. Bom, faço uma palavra que me trouxe um pensamento que eu tenho estudado já há algum tempo, que foi o planejamento. E a exemplo do que acontece, 2 exemplos eu vou trazer como ilustração. O Código Civil catalão, mais próximo, o Código Civil da Argentina. Uhum. Os dois falam sobre um plano de parentalidade. Onde é que eu quero chegar? Eles dão importância à autoridade parental. Independentemente da guarda, tem gente que chega a falar que a guarda faleceu. Em termos de conjugalidade, casal parental, o Instituto da Guarda, ele faleceu, ele é de suma importância, ele some perto da autoridade parental. Isso é uma verdade, eu estou convicto disso. Independentemente do tipo de guarda que seja. Guarda compartilhada, guarda unilateral, guarda alternada. Tem vários tipos de guarda que a gente pode fazer um outro encontro para falar só de tipos de guarda. Sim, mas
a autoridade parental ela é muito maior. A guarda é um atributo do poder familiar junto com tantos outros. Junto com a convivência, com a criação, com a educação, com exigir obediência, respeito, uma série de outros elementos. Mas a autoridade parental é criar e educar o filho enquanto ele está sob essa autoridade paterna, materna, enfim, dos parentes, do pai e da mãe. Bom, como alternativa lá no Código da Argentina, por exemplo, ele diz que podem os pais, para fim de homologar um determinado ajuste, enfim, colocar à apreciação do juiz um plano de parentalidade. Ou seja, eles estipulam por meio de um contrato, por meio de predisposições, qual é o encargo de cada um deles. Eu gosto disso, eu vou fazer uma analogia. Uma analogia com outro instituto, que é o Instituto da Convivência Familiar. Convivência familiar, aquela que era chamada de visitas, muitas vezes eram visitas quinzenais, enfim. Só que tinham outras pessoas que gostavam muito de falar sobre visitas livres. A visitação é livre. Quando tem diálogo, a visita livre é ótima. Agora, quando tem os problemas de diálogo, a ruptura dessa conversa entre os pais, a gente precisa ter delimitações, a gente precisa ter regras para o jogo. Sob pena de ficar sem regra e aí a gente não tem um norte a seguir. Então, eu sempre gosto de, por mais que a ideia, que o relacionamento seja bom entre os pais, de ter uma modelagem de convivência, da forma como a dinâmica da família exige, da forma que os interesses da criança, do adolescente e dos pais, por consequência, também sejam satisfeitos. Claro. É uma ideia de planejamento. Trazendo isso para o plano de parentalidade, é saber assim, olha, quem é que vai tomar as decisões relacionadas ao estudo? Ao colégio, mensalidade, a questão da saúde mental. O pai ele é psiquiatra, então essas questões ficam ao encargo dele. A mãe ela é esportista, então, bom, questões de saúde física, de educação física, ficam... Então, o plano de parentalidade é planejar determinadas decisões, distribuindo encargos para racionalizar essas questões decisórias, que nada mais é do que o exercício do poder familiar. O que tu acha disso? Pois é, eu achei muito interessante essa sugestão dos hermanos aí, porque eu achei uma maneira... que eu vejo assim, eu acho que, em última análise, é tentar instituir o bom senso, de uma certa forma, né? É tentar, já que a gente tem que dividir algumas coisas, e tem coisas que talvez vão ser mais, vamos dizer, alguém vai ter mais propriedade, ou vai ter mais interesse, ou vai estar mais diretamente relacionado, de repente, então, tu toma isso. Porque eu acho que isso está dentro de uma lógica do que a gente estava falando antes de planejamento, né? De ter um plano definido sobre, enfim, que valores eu enxergo como sendo fundamentais para essa criança, quais são as coisas que eu considero importantes, e essa possibilidade de um diálogo possível entre os pais para que a gente consiga, dentro desse planejamento de parentalidade, seguir nesse norte, né? Para a gente atingir esse norte, é fundamental que essas questões sejam contempladas. Quem é que vai fazer cada uma dessas coisas? Para não ter a necessidade, e infelizmente eu tenho visto isso com uma certa frequência, um dos pais esperar o outro errar, né, para poder acusar o outro lado de, olha, ele deveria estar levando, mas a criança faltou mais quando estava com ele. Olha só, fiquei sabendo pela professora que ele tem chego atrasado, ou com sono, ou menos motivado quando está dormindo na casa do fulano. Então, esse exercício, né, de ataque e contra-ataque vai exatamente na contramão de tudo que a gente está falando em relação ao planejamento. Então, às vezes, ter um plano, né, definido talvez daí por uma entidade terceira, acho que possa ser uma coisa extremamente valiosa para alguns pais. Né? E, na realidade, isso não precisa nem ser um juiz, né? Isso faz parte desse plano de parentalidade, trazendo para a nossa realidade. Isso tem plena possibilidade de tráfego no nosso ambiente jurídico. Porque isso nada mais do que uma espécie de contrato. Me agrada
Aham. Me agrada a ideia de contratualização de determinadas questões. A outros não agrade tanto, achando que o direito de família vai perder um pouco a sua sensibilidade. Eu acho que não, ele ganha em racionalidade e não dá nenhum desprestígio ao afeto que foi conquistado há tanto tempo, a duras penas no direito de família. O prestígio desse valor jurídico que é o afeto. A gente fala de socioafetividade. Aliás, Sim. um parênteses, uma das sugestões de tema a ser conversado hoje era a parentalidade socioafetiva. Aquele pai que não é pai de sangue, mas exerce tal Sim, função, sim, que é sim. super importante, é Ah, muito sim, interessante. não, é um tema muito, muito valioso. Não sei se a gente vai conseguir falar tudo isso hoje, mas a gente Exato, marca exato. outra, né? Marca outra, não tem problema algum. Tá Eu no carrego a script adega aqui. aqui, eu carrego a adega aqui e vamos embora. Vamos com tudo. Mas, retornando, essa ideia do plano de parentalidade nada mais é do que um acordo. É um contrato atípico que a gente pode chamar, pegando os fundamentos lá do direito dos contratos. Os contratos típicos, para não ser muito teórico aqui, para não ficar enfadonha a nossa conversa, mas contrato típico, a compra e venda é um contrato típico, a doação é um contrato típico que tem a sua tipicidade toda regulamentada na lei. Bom, o plano de parentalidade não tem essa tipificação. Vai demandar, vai dar autonomia privada, da vontade das partes, dos interesses que estão em jogo. Posso fazer isso? Pode. Isso faz parte de uma... Esse termo eu acho muito bom. Eu acho que todos deveriam dar uma atenção especial para ele, que é a advocacia colaborativa. É o fomento do diálogo. É Sim. trazer questões criativas, soluções criativas para os impasses que já estão há muito tempo acontecendo. Questões familiares, de disputas, crianças, de guarda, de visitação, de alimentos, enfim, são disputas que acontecem há muito tempo. Sim, As sem soluções que dúvida. nós temos são suficientes ou não? A gente precisa inovar, de repente. A gente precisa dar soluções novas para esses problemas que se repetem ao longo do tempo, para tentar dar alternativas para que a gente possa solucionar esses impasses de uma forma mais satisfatória, tutelando interesses que antes talvez não fossem tutelados. Então eu Sim. posso fazer isso. A advocacia colaborativa traz todo mundo para conversar, para uma roda de diálogo, ver todas essas questões. Isso faz diminuir em demasia a questão da guarda. É a Sim, sem autoridade dúvida. parental, de Sem novo, dúvida. De novo, que, tomando, que nunca se tomando apagou, primazia. Exatamente. tomando Perfeito. sempre. Então isso é possível? É plenamente possível. Só que a gente precisa dar um destaque maior. A gente precisa trazer essa autorresponsabilidade. A exemplo do que trazem os hermanos, a Catalunha, enfim. E outra, isso dá segurança jurídica. Na pior das hipóteses, caso alguém não cumpra, isso é um título executivo. É um contrato. Eu Sim, é posso ter verdade. testemunhas, e aí se o Sim, cara sim, claro. descumpre, ou ela descumpre, enfim, eu vou lá e posso executar e exigir que ele cumpra com aquilo. Pode ser uma solução? Mas eu acho uma Pode. solução bem interessante e eu não vejo, sinceramente, claro, tô me avançando a áreas que não são as minhas, mas que necessariamente isso se traduza em perda vamos dizer, dessa capacidade de relação, né, do que o direito de família tanto preza. Eu acho que a partir do momento onde tu consegue construir regras bem definidas, o diálogo e o afeto pode fluir muito melhor. E eu acho assim, fazendo uma comparação, e ontem a gente teve a oportunidade, eu fiz uma live ontem, e acho que foi bem legal, a Carolina até acho que vi ela por aí. A gente estava falando um pouco sobre essas dificuldades, onde os pais têm os seus conflitos e quão importante é eles poderem ter uma certa coesão. Me ocorreu assim, o como nesse modelo do direito de família, os pais acabam dentro desse processo de aguardar uma decisão de um terceiro, funcionando quase como dois irmãos que esperam que o pai diga o que tem que fazer. Então, trazendo essa analogia, né, com perdão da limitação da analogia, mas é possível ter uma parentalidade com regras muito bem definidas, mas não necessariamente perdendo o afeto. Existem modelos de parentalidade, de estilos parentais, que exatamente abordam, que tentam abordar esses dois temas. É ser rígido, bem definido como é que esse negócio funciona. Então é aquela situação onde o pai chega para a criança e diz, eu entendo que tu tá brava, mas isso aqui não pode fazer. Não adianta tu me dizer
Essa não é uma. Isso está fora das nossas regras. Eu entendo que tu está triste, eu posso te ajudar a te acalmar, mas isso daí que tu está me pedindo não é permitido. De certa maneira, o contrato que tu está me dizendo agora, que é essa sugestão da Argentina, vai um pouco nessa mesma linha para essa outra temática, né? Tipo assim, não, eu entendo que tu tá incomodada que o fulano é assim ou que no casamento de vocês foi assado, mas assim, a gente organizou aqui, a gente pode fazer com que o processo flua de uma maneira colaborativa, mas assim, as regras são essas. Então, eu acho que diminui, inclusive, a margem para conflito. Claro, eu vejo dessa forma. Pode ser, para determinadas pessoas talvez isso não sirva, para outras talvez sirva, a depender de como elas vão albergar e receber esse tipo de ideia. E veja que isso não é estanque. Isso pode ser a qualquer momento distribuído de uma outra forma. Eu vou dar um outro exemplo. Digamos que seja um final de semana em que a criança fique com o pai e a mãe detém a base de residência, fica com a mãe, o pai presta os alimentos, faz o convívio familiar no tempo que combinou, assim, da melhor forma para a organização familiar. E aí digamos que a gente teve um acidente doméstico, que a criança teve um corte e precisa tomar ponto, está sangrando, enfim. Só que dentro do acordo, quem tem que tomar a decisão de questões de saúde é a mãe. Saúde é a mãe. Diante dessa questão, o pai vai parar e vai ligar para a mãe para saber em qual vamos enquanto levar no a criança HPS, sangra. Enquanto a criança sangra. Ou ele vai tomar aquela decisão e vai pegar a criança e vai levar para o local, para o atendimento. São questões que são do dia a dia, que não tem uma matemática pronta. As relações humanas não são matemáticas, elas são humanas. Exatamente, elas são humanas, perfeito. E eu acho que volta à questão do bom senso, mas eu acho que também volta àquela mesma questão que a gente falou antes, né? Que eu citei o teu do casal conjugal e o casal parental, e tu citou uma frase que eu falei, que também eu devo a fonte, preciso citar a fonte do meu professor Luiz Miller, que é José Luiz Miller, que é um terapeuta de família, que me disse, né, uma das frases mais importantes, eu acho que quando eu entendi, é que o casal precisa estar muito bem separado para seguir sendo bons pais. E eu acho que isso, para mim, é um tema muito importante. Porque se o casal está bem separado, bem organizado dentro de si, que aquela relação terminou, isso não significa que há um prejuízo, né? Não há mais aquela disputa de egos, vamos chamar assim, de ver quem é, e porque daí a criança não precisa mais ser ser usado como arma, né, por um e pelo outro. Então ali tem uma situação prática, tem uma criança que se machucou, está sangrando, eu vou levar ele para o médico, ponto. Não há como assim era eu que tinha que decidir o médico? Tu levou para o médico que eu não é da minha confiança. Isso ataca o bom senso, e a única razão lógica que eu consigo entender é porque essa relação não terminou. Do ponto de vista emocional, psicológico, ela não terminou. Então o casal não finalizou, então isso impede a possibilidade de seguir sendo bons pais. Ou pelo menos obstrui um pouco essa capacidade. E cega, eventualmente, por esses momentos de quase irracionalidade. Porque não faz sentido, né, se a gente for olhar de maneira muito clara, né? Exatamente. Até queria registrar aqui, uma das minhas fontes entrou e fez um joinha, o professor Marcelo Truzzi, de São Paulo. Prazer tê-lo conosco. Mas, enfim, Thiago, seguindo para um outro plano aqui, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Essa pergunta faz parte até de uma troca de ideias que eu tive com outro advogado, de Pelotas até, o Eduardo Lamas. Ele que gosta muito dessa discussão com a área da psicologia, da psiquiatria, enfim. E aí, uma dessas nossas conversas, a gente chegou num impasse que era o seguinte: como é que eu consigo, já que eu tenho, de um lado, a autoridade parental, um parêntese, a pergunta ela se justifica sobretudo pelo momento em que a gente vive, dessa clausura,
de utilização em demasia desses mecanismos de comunicação virtual, enfim. Fecha parênteses. Então, de um lado eu tenho essa autoridade parental, do pai ou da mãe de criar e educar o seu filho. E de outro lado, eu tenho também um direito fundamental da criança e do adolescente de ter privacidade. Sim. E ela acessa conteúdos virtuais, tem relacionamentos virtuais de amizade ou não, enfim. Como é que eu consigo compatibilizar essa autoridade do pai ou da mãe de ter acesso ou não a essas informações sem infringir a privacidade, do ponto de vista da tua área? Sim, sim. Que solução tu daria? Questão simples. Não, isso aí é livro-texto. Isso aí está escrito no primeiro capítulo sempre. Não, brincadeiras à parte, é uma questão complicada, exatamente porque, como tu bem colocou, acho que são direitos, ou pelo menos expectativas de liberdades individuais, responsabilidade, direitos e deveres, no final das contas. Então, eu acho que eu daria um passo atrás, daria 2 passos para poder falar sobre o que eu gostaria. Eu acredito, né, pensando um pouco sobre isso, que dentro de um processo de desenvolvimento planejado da parentalidade, né, onde essa parentalidade foi de alguma forma antecipada, planejada, ou pelo menos que teve um olhar atento ao longo do processo, né? Porque, enfim, nada impede que a gente tenha tido um plano e revisamos o plano, não tem problema. A grande questão é estar atento para ver se o plano está indo na direção que a gente quer. Dentro dessa ideia, a partir do momento que eu consigo, como pai, como mãe, trazer para o meu filho o desenvolvimento de valores, de cuidados, de capacidade de autonomia, capacidade de buscar a sua própria capacidade de se autozelar, vamos dizer assim, de poder avaliar situações de risco, ter uma capacidade também de pensar e refletir sobre o que está se passando. Isso tudo pode reduzir, não zerar, obviamente, mas pode reduzir o risco de que essa criança se envolva em situações que vão gerar prejuízo para ela. E por isso eu quis dizer claramente, eu não acho que isso vai zerar. Crianças e adolescentes têm como, assim, é esperado que uma criança, que um adolescente vai romper com regras familiares e sociais como forma de buscar uma autonomia, de testar até onde é que vai o seu próprio limite, quem é que é o seu próprio senhor, né? E isso é algo que vai ser esperado, mas dentro talvez de uma esfera de opções menos arriscada. Então, entrando na pergunta, para não fugir da pergunta, eu acho que os pais que conseguem deixar muito claro as formas como a privacidade acontece, quais são as coisas que são privativas e quais coisas que entram num território de supervisão e segurança, né? Tem momentos do desenvolvimento onde a criança sim pode ter a sua autonomia, mas isso não significa que o pai vai ter que acatar essa solicitação de maneira cega, né? Esse mesmo professor, que é um professor genial que eu tive, ele falou, as crianças têm o direito de pedir o que elas quiserem para os pais, porque os pais têm o direito de negar todas essas coisas. Porque essa, para mim, é a compreensão. Porque daí eu consigo fazer aquele exercício que eu tinha te comentado dessa autoridade parental, que a gente chama de autoritativa, que é limites bem claros com afeto. Ok, entendi que tu quer ficar com a porta trancada, mas aqui em casa não vai dar. Talvez mais tarde, quando tu tiver 12, 15, 18, 25, que seja. Cada família defina como preferir. Mas com regras bem claras, estabelecidas, talvez esse processo seja menos. Claro que a gente não tem como, cada caso vai ser um caso, não quero ficar chovendo nesse molhado, mas é inevitável que as famílias vão ter que fazer uma adaptação conforme a situação vai aparecendo, porque há também uma necessidade de alguns pais mais ansiosos, apreensivos, de
acelerar demais nesse processo, invadir demais. Eu estou muito ansioso, então eu preciso ter certeza. Preciso ter certeza com quem ele está falando, vai que ele está falando com alguém, vai que ele está se expondo a conteúdos inadequados, vai que... Só que esse processo precisa estar dentro desse planejamento. Então, se essa criança tem liberdade para acessar alguns materiais de, por exemplo, filmes mais violentos, tem classificação indicativa, né? Então, se isso é algo que é importante, se eu entendo que isso é uma questão fundamental, eu vou ter que fazer algumas restrições. E a criança vai chorar, vai reclamar, o adolescente vai questionar, vai ficar emburrado, vai bater porta, mas daí faz parte do processo. Para que essa... Então, assim, em última análise, como equilibrar a autoridade parental e privacidade do adolescente, infelizmente tem algumas coisas que ainda tem como é que eu vou dizer? É o exercício novamente do bom senso. A gente não tem como fugir muito dele. Então, se existem situações, então, por exemplo, nesse caso, talvez seja caso de sentar junto com o adolescente uma que outra vez e tentar avaliar um pouco como é que está sendo esse processo, o que está acontecendo na vida dele. Muito melhor isso, de tentar conversar, do que mudar a senha, ficar sabendo por fora e depois vir contar para o psicólogo, para o psiquiatra, olha só o que eu fiquei sabendo a partir de uma senha que eu hackeei do meu filho. Gente, como é que vocês vão sair disso depois? Entende? É uma quebra de confiança também. Completa. E de todos daí, né? De todos. A gente pode chegar, então, de toda essa nossa conversa, e eu acho que isso é que dá o colorido e dá a graça de atuar nessa área, nessas ciências humanas. Uhum. A gente pode concluir, não sei se você vai concordar comigo, não existem modelos pré-prontos, cada família tem a sua peculiaridade, o seu desenho particular. Diálogo deve ser olhado com um olhar mais verdadeiro. Pode ser até com aqueles elementos que... Um diálogo com aqueles elementos. Com aqueles elementos. Verdadeiro. Isso. E 3, autorresponsabilidade ou maturidade. Acho que a gente pode... Essas 3 conclusões eu acredito que sejam de suma importância para a gente tentar fazer ter um comportamento, não digo mais adequado, mas um comportamento mais humano. Para que a gente acho que mais humano e talvez um comportamento e uma relação, talvez, um processo de relacionamento mais saudável e respeitoso. Porque, no final, se a gente conseguir obedecer esses 3 pilares que tu bem resumiu aí, eu acho que todos os envolvidos ganham. Não necessariamente significa que todos estão satisfeitos, mas todos ganham no longo prazo. Porque ali tem a base de uma construção mais sólida, de como resolver conflitos. Em última análise, é isso, é como ajudar, porque um ponto que a gente acabou não tocando tanto, mas a partir do momento que os filhos enxergam os pais resolvendo os conflitos de maneira absolutamente infantil, vou dizer, fica muito difícil que essa criança não acabe tendo repercussões no seu próprio desenvolvimento. E porque os pais são modelo, não esqueçam disso, né? Não pode se esquecer. Eu não sei se isso tem a ver ou não com o que tu está dizendo, mas tem as repetições entre gerações de comportamentos que são tomados anteriormente. Isso essa palavra é difícil. É difícil. Eu não sei se você vai agora, estou meio vinho já. Mas é interessante esse ponto. Tiagão, o tempo está se esgotando. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de foi um prazer dialogar contigo. Dialogar, exatamente. Foi sensacional. Queria te agradecer de verdade. Não tenho dúvida alguma de que isso vai se repetir em outras oportunidades. Espero que sim. E de público, na presença de pessoas, eu gostaria de fazer um convite, que tu disse que gostaria de escrever a respeito disso. Convite não, uma convocação. Eu vou escrever contigo isso. Vamos reduzir a termo.
Tá Vamos bem. reduzir a termo essas questões e vamos infungibilizar essa ideia de pensamentos, esse compartilhamento. Tá aceito? Aceito, tá aceito. Maravilha. Já. Então, um tintim virtual e com essa a gente se despede. Agradece imensamente também a audiência de todos. Vou gravar, já aprendi. Coisa boa. Vai estar no YouTube também para que a gente possa rever a qualquer momento. Ótimo. Beleza, depois tu me ensina. Depois tu me ensina. Então tá. Um grande abraço. Obrigado para todos aí também. Uma boa noite. Tchau.